Se a Bíblia fosse apenas um livro religioso entre tantos outros, ela poderia ser admirada, mas se ela é verdadeiramente a palavra soprada pelo próprio Deus, então ela não pode ser apenas admirada, ela deve ser obedecida. É aqui que tudo muda. A característica mais importante das Escrituras não está em sua estrutura literária, em sua beleza poética ou em sua influência histórica. O que a torna singular é sua origem divina. Quando afirmamos que a Bíblia é inspirada, não estamos falando de um entusiasmo artístico ou de uma sensibilidade religiosa elevada. Estamos falando de autoridade divina. A Escritura é, conforme declara o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, divinamente inspirada. O termo grego utilizado é theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. A ênfase não está na experiência do autor humano, mas na origem divina do texto. Embora a palavra inspiração apareça explicitamente apenas uma vez no Novo Testamento e uma vez no Antigo, o conceito permeia toda a revelação bíblica. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, Paulo afirma que falava não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Já em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, lemos que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A expressão movidos traduz o termo grego phero, que transmite a ideia de serem conduzidos, impulsionados. Não se trata de mera inspiração subjetiva, mas de direção soberana do Espírito. A revelação ocorreu de muitas maneiras, como declara Hebreus capítulo 1, versículo 1, por sonhos, visões, vozes, intervenções angelicais e atos poderosos. Contudo, a inspiração é o processo pelo qual essa revelação foi registrada de forma fiel e autoritativa. Deus revelou, os homens escreveram, o Espírito garantiu que o resultado fosse exatamente o que ele queria comunicar. Teologicamente, é essencial compreender que a inspiração se aplica primariamente aos escritos, não aos escritores. O texto é inspirado. Os autores foram instrumentos conscientes e ativos. Eles não foram autômatos, nem meros secretários passivos. Deus não anulou suas personalidades, estilos literários ou vocabulários. Pelo contrário, utilizou suas individualidades como meios legítimos de expressão. Assim, a Bíblia é simultaneamente palavra de Deus e palavra humana, sem que isso implique contradição. Deus é a causa principal. Os profetas, a causa instrumental. Dessa dinâmica emergem 3 elementos fundamentais. Primeiro, a causalidade divina. Deus é a fonte original da verdade revelada. Segundo, a mediação profética. Homens reais, situados em contextos históricos concretos, foram movidos pelo Espírito para comunicar essa verdade. Terceiro, a autoridade escrita. O produto final possui autoridade normativa para fé e prática. A Escritura torna-se o tribunal supremo das questões doutrinárias e éticas. Os profetas morreram. O texto permanece. É igualmente necessário distinguir inspiração de revelação e de iluminação. Revelação refere-se ao ato de Deus tornar conhecida uma verdade. Inspiração é o processo pelo qual essa verdade foi registrada sem erro nos autógrafos. Iluminação é a obra contínua do Espírito no coração do leitor, capacitando-o a compreender e aplicar essa verdade. A revelação é objetiva, a iluminação é subjetiva, a inspiração é o meio que garante a fidelidade do registro escrito. A inspiração, contudo, aplica-se aos manuscritos originais, chamados autógrafos. As cópias e traduções não são inspiradas no mesmo sentido técnico, embora transmitam de maneira confiável o conteúdo inspirado. A ciência da crítica textual demonstra que o texto bíblico foi preservado com notável precisão ao longo dos séculos. A fé na inerrância dos autógrafos não é fruto de exame empírico direto, pois os originais não existem mais, mas decorre do testemunho interno das Escrituras e do caráter de Deus, que não mente nem erra.
Também é importante afirmar que a inspiração garante a veracidade do que a Bíblia ensina, não a aprovação moral de tudo o que ela registra. As Escrituras narram pecados, falhas humanas e até mesmo mentiras, como em Gênesis capítulo 3, versículo 4, onde Satanás distorce a verdade. O registro é verdadeiro, o conteúdo relatado pode ser falso ou pecaminoso. Portanto, o intérprete precisa discernir cuidadosamente o ensino normativo da mera descrição histórica. Em síntese, a Bíblia é composta de 66 livros que testemunham uma única fonte divina. Deus é o autor supremo, homens foram instrumentos conscientes. O resultado é um texto com autoridade absoluta para formar a doutrina e moldar a vida cristã. Tudo o que a Escritura ensina é regra infalível de fé e prática. Se a Bíblia é realmente soprada por Deus, então ela não é apenas um livro para ser lido, é uma voz para ser ouvida, não é apenas informação, é revelação, não é apenas história, é autoridade viva. E agora eu lhe pergunto, você tem tratado a Escritura como literatura religiosa ou como tribunal final da sua fé e da sua conduta? Se este estudo aprofundou sua compreensão e fortaleceu sua convicção na autoridade da palavra, inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo com quem ama a verdade e deixe seu comentário dizendo: eu creio na autoridade das Escrituras. Porque quando a igreja volta à palavra, o Espírito reacende o fogo da verdade.